Ai, bom, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão assistir. Estou muito feliz por ter aqui o professor Gabriel e o professor Luiz, que são pessoas especialistas na temática de hoje, que é debater o filme 300. E eu gostaria de apresentá-los. O professor Gabriel, ele é doutorando ali na Universidade de São Paulo, ele trabalha com a temática de Esparta, e o professor Luiz também trabalhou durante toda a vida acadêmica dele com a temática espartana. Ele é professor da Universidade de Vassouras. Eu estou muito feliz aqui de tê-los. Muito obrigada pelo tempo nesse sábado para fazer essa gravação e a gente deixar aqui para todo mundo conhecer um pouquinho mais sobre esse contexto que é tão legal. Eu não sei se vocês gostariam de se apresentar, falar alguma coisa agora. Daí fiquem à vontade antes de eu começar as perguntas para vocês. Pode ser, eu sou muito avesso a essa coisa, eu fiz. Ah, não, isso é um ego trip, sabe? Não, deixa aí, vamos ver, a gente tira no Paro Ímpar aqui no Jockey Pô, e quem começa se divertindo e cada um vai perguntando pro outro. Não sei lá como é que vai ser, deixa fluir, pô. Então tá bom, eu vou perguntar aqui, ó, qual é o sentido daquele lobo preto na infância de Leônidas? Pode começar, Luiz. Jockey Pô? Não, você é o especialista nessa área, cara. Manda bala aí, meu. Eu queria deixar claro que o Gabriel fala isso, mas assim, eu nunca acho que eu nunca falei isso para ele pessoalmente, embora a gente não esteja pessoalmente, né, no aspecto físico, mas eu admiro demais o trabalho desse cara, Oxi. porque Eu ia falar isso depois, vai parecer agora super combinado. porque assim, cara, quando eu fui começar a fazer mestrado e tal, eu recebi um super banho de água fria sobre a temática, né? Então eu tive que aprender muita coisa sozinha. Não vou negar que, poxa, vários textos meus, assim, hoje em dia eu paro e falo, por que eu fiz isso? E recentemente, lendo textos do Gabriel, lendo a dissertação dele, estou quase terminando, por sinal, é, até as críticas que o Gabriel fez a textos meus, eu fico falando, caramba, por que ninguém tinha feito isso antes, né? Então, assim, ter o Gabriel, eu já falei isso pessoalmente para ele, e isso eu falei, cara, eu sinto muita falta de conversar com alguém que entenda do tema, né? E, assim, queria falar que eu admiro demais esse cara. O Gabriel tem um potencial fantástico. Deixando minha modéstia na sola do pé, né? Eu acredito que o que eu venho fazendo é legal, mas o Gabriel ele tem condições de ser muito melhor do que eu jamais sonhei. Então eu só vou falar isso para ele. Mas vamos lá, qual é o significado do lobo preto? Pois bem, o Gabriel falou que eu sou especialista nisso, porque digamos que eu me debandei um pouco para trabalhar muito questão de ensino de história antiga. E trabalhar representação, recepção de Esparta. E eu não vou negar que, dentro dos meus devaneios quadrinísticos, eu estou acumulando material, e diga-se de passagem, é muito acumulador isso, para dar um curso sobre Frank Miller, um sobre Alan Moore. Mas, enfim, deixa isso para outro momento, que eu não quero falar sobre isso. Não agora. Mas então, quando a gente pega e analisa o quadrinho em si, e aí por que eu estou falando do quadrinho e não necessariamente do filme, que foi o que as pessoas viram? Porque ele serviu de base, né? Embora, quando você faz análise de recepção, nós precisamos levar em consideração a mídia que essa recepção está sendo feita. Então, quando você pega o quadrinho e analisa, e você pega o filme e a forma como o Zack Snyder fez aquela reprodução, o lobo é muito legal você ver o tamanho dele, né, que é algo descomunal, a cor dele, que também é muito intensa, é aquele preto que absorve, né? O olhar, e algo que relembra não somente um elemento de maldade, né, mas aquilo que deve ser superado para que o sujeito ele venha a ser reconhecido como adulto. Então, naquele trecho ali, a paideia, né, espartana em particular, ela, pelo menos a forma como ela vem sendo trabalhada ao longo de muito tempo, né, dentro daquela ótica dos ritos de passagem, o lobo preto nada mais é do que talvez aquele medo, aquele sofrimento, aquele processo que já está beirando a culminância, ou seja, ou vai ou racha, e que cabe àquele sujeito vencer. Mas por que aquele sujeito? Porque é o rei, ou é o futuro rei. E algumas pessoas uma vez, ó, né, eu fui fazer uma outra fala e fizeram uma pergunta muito semelhante.
e fala assim, mas por que o rei? Vamos lá. Embora nós não tenhamos muitos indícios de como seria a formação específica de um herdeiro ao trono, né, seja ele Ágida, seja ele Euripôntida, Leônidas não era imediatamente herdeiro ao trono. Então, em tese, existe essa suposição, que é a mesma suposição que fazem para Agesilau II, que foi com quem eu trabalhei no doutorado, de que ele perpassou para aquele modelo de paideia. Óbvio, com todos os cuidados, com todos os sujeitos periféricos, né, que habitavam aquela família espartana da elite, mas é porque era o rei. Então, naquele momento, naquele contexto, onde eu quero sagrar a imagem do rei como modelo de conduta, comportamento, preparo, etc, 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 é o rei quem tem que vencer. É a lógica do super-herói. É a lógica do quadrinho de aventura. Então, o que representa o lobo? Representa o desafio, representa a transição, representa a necessidade dele superar os próprios medos para alçar uma condição superior, que é a condição de rei, né, da família Ágida, né, e que, consequentemente, vai virar um herói, e que sem aquele lobo ele não estaria devidamente preparado para estar numa posição de comando. Falei muito. Mano, eu já li esse gibi umas várias vezes e eu nunca pensei nessas coisas. É incrível como o Felipe acha essas coisas. Mas assim, só uma coisa que eu acho bastante interessante, pelo menos nessa cena também, que faz muito sentido com o que o Felipe falou, é que o lobo cumprindo essa função, né, ele também, sei lá, ele meio que é uma metáfora para o que vem depois, né, porque o Leônidas mata ele justamente prendendo ele no meio de duas rochas, né, então, que é o que acontece depois, né. Então, assim, para mim faz todo sentido, toda essa caracterização do lobo, pelo menos, faz todo sentido, sei lá, para os persas depois, assim. Então, agora fez tudo sentido, assim, antes eu não tinha pensado nisso não, cara. Que genial. Ai, muito Não, obrigada. só isso. Não, calma aí. Fala mais, cara. Fala mais. Eu quero te ver Não, falando, cara. Eu tô com saudade de você, cara. Pô. Aqui, ó. Havia realmente a prática de descarte de crianças inaptas em Esparta? essa é uma coisa, acho que em 90% dos casos é o que a galera me pergunta toda vez que eu falo que eu estudo Esparta, né? Isso se eles eram boladões mesmo e se eles jogavam crianças fora, né? É sempre o duplo ali. Não sei com você, Milena, talvez alguém tenha perguntado também, né? Mas para os curiosos nesse sentido, né? Isso de os espartanos fazerem esse tipo de descarte, né? De crianças inaptas, né, ou deficientes, não sei exatamente como a gente pode se referir, porque não tem nenhum caso específico disso, né, a gente não tem nenhum caso concreto disso. Mas isso vem praticamente tudo de uma passagem do Plutarco, acho, da vida do Licurgo, bem no final, lá no capítulo 16, se eu não me engano, que é justamente isso, ele descreve um contexto, né, no qual é um reconhecimento em duas partes, né, a criança nasce, você leva ele num lugar que eles chamam de lexia, que é uma palavra assim meio genérica para reunião, um lugar onde você reúne um grupo. E ali, se ela fosse aprovada, ela recebia um pedaço de terra em Esparta, né? E assim, e se ela não fosse, óbvio, ela era levada para um lugar chamado apotheta, eu acho, se eu não me engano, que significa depósito, lugar onde você entrega algo, né? Que era no Taigueto, que é basicamente um monte de montanha que ficava a oeste de Esparta. Então tem essas duas possibilidades, né? E assim, essa apresentação a gente sabe que tem outros paralelos em outras comunidades, né? Em Atenas você precisava reconhecer o seu filho de um jeito parecido. Então, pode ser que não seja totalmente algo assim que ele tirou da cabeça dele, né? Que o Plutarco tirou da cabeça dele. Mas tem vários pontos aí que mostram que, sim, isso é uma construção posterior, né? Esse negócio de ele receber um lote, por exemplo, é uma construção completamente posterior, ali do século III, quando estavam ocorrendo várias coisas de remanejamento da terra disponível para os cidadãos. Assim. Tem várias questões nesse sentido que não vale a pena entrar aqui, né? O Felipe sabe. E esse abandono, né, nessa região chamada Apofeta, a gente não tem absolutamente nenhum indício, nem arqueológico, de que existia um lugar assim, né? A galera achou, né, tipo um abismo numa estrada que você sai de Esparta e vai para Messênia, que eles chamam de caiadas, né? E se vocês jogarem no Google, dá para achar, né? Caiadas, com K, e pronto. Já vai mandar você direto para lá. Que eles, nossa, achamos o lugar onde as pessoas jogavam as crianças, né, de Esparta, mas lá eles fizeram uma escavação procurando isso, eu acho, né? Nenhum arqueólogo fala isso, mas acho que foi com essa intenção, vamos comprovar o Plutarco.
E a única coisa que eles acharam lá foram um bando de homens, assim, pessoas adultas e cabra, né? Então, muito provavelmente pode ser um dos lugares que e tem referências nas fontes, né? Onde eles jogavam criminosos, né? O Tucídides fala disso, o Pausanias fala disso, mas não crianças, né? E, bom, as cabras a gente só pode pensar que alguma delas caiu lá sem querer, né? Não nenhuma cabra fosse criminosa na Esparta na antiguidade, né? Mas, assim, para ser, assim, agora para terminar, para ser bem justo, né? As fontes, elas de fato falam de crianças sendo abandonadas porque elas tinham um defeito, né? Defeito, ó, algum tipo de deficiência, né? O Platão fala nisso, o Aristóteles fala isso. Só que, assim, essas passagens, elas estão exclusivamente em contextos, assim, que eles estão projetando uma sociedade ideal. Então, isso já é problemático pra caramba, né? Você pensar que um sujeito, a sociedade ideal é quando você abandona uma criança porque ela tem uma deficiência com a qual ela nasceu, né? Mas, assim, a gente também tem outros indícios, né? Tem um poço, eu acho, que eles escavaram em Atenas. Isso foi no começo dessa década, acho que foi de 2020, sei lá, foi bem perto, assim. E nesse poço eram, assim, sepultadas essas crianças com deficiência, né? Que elas morriam cedo. E assim, você tem criança que viveu, sei lá, 5 meses com análise óssea, né? Dá para você fazer, dá para você saber. Teve criança que provavelmente nasceu com macrocefalia e ela viveu, assim, pelo menos alguns meses. Então, tipo, essas crianças, elas eram na antiguidade, né? Se a gente for tomar isso como, pelo menos, um indício da antiguidade. Elas eram, de fato, criadas, né? Pelo menos até quando elas conseguiam sobreviver, assim. Então, essa ideia, né, de você jogar uma criança fora só porque ela não é o ideal, assim, hoje, né, se considera, pelo menos para Esparta, uma coisa assim, uma criação bem posterior, assim, baseada em coisas filosóficas, em ideais, né, de sociedade, que não necessariamente ocorria, né, não era uma prática comum, digamos assim, né, naquela Esparta que eles estão tentando retratar no filme. Né. Acabei, prometo. Perfeito. Vamos que vamos, então. Não, o que o Gabriel falou, não tenho absolutamente nada a contrapor, né? Afinal de contas, o que se verifica geralmente na documentação literária, basicamente eu trabalho com documentação literária, eu não trabalho com documentação arqueológica, talvez por conta da minha própria formação em si na época, mas assim, dentro dessa ideia, vamos pegar aqui talvez um dito pensamento socrático, ou um dito pensamento de herança socrática, porque vão ter autores que vão considerar o Plutarco, né, como um sujeito que dialoga com o pensamento neoplatônico e por aí vai. Mas a questão toda é, independentemente de considerarem ou não, o que importa é pensar que, quando a gente analisa as vidas paralelas, elas têm um objetivo político muito claro. Então, se eu quero criar uma imagem para contrapor, uma imagem helênica, para contrapor com uma imagem latina, e daí estabelecer um parecer, né, de fato eu não posso mostrar elementos que sejam excessivamente deturpados naquela imagem. Então, se eu quero mostrar numa vida de Licurgo que Licurgo pensou em tudo para que a sua cidade e a sua constituição fosse perfeita, então, até mesmo nesse sujeito que de forma muito utilitarista e pragmática não seria capaz de produzir para a polis, é melhor então que ele tenha tomado uma decisão e que seja descartado. Só que, por exemplo, quando a gente trabalha com documentação literária em particular, você, tal como a documentação literária, talvez de boa parte, né, dos autores que a gente leu numa graduação da vida, seja para a antiguidade ou não, o que a gente tem muitas das vezes é um relato da elite, uma elite branca, né, masculina, e no caso de Esparta não é muito diferente. O que você tem de indícios, você fala de elite. E então a gente não sabe como era efetivamente uma criança oriunda dos Ilotas ou dos Periecos e como era essa relação deles dentro da própria cidade, mas pensando a elite, o próprio Agesilau, mais uma vez eu cito, que eu trabalhei no meu doutorado, ele tem um problema na perna. Ele é manco, né? Ele é coxo, como a documentação, a tradução afirma. Então, será que ele nasceu assim? Aí você já tem autores posteriores, se eu não me engano, Pausanias chega a comentar isso, mas Diodoro comenta essa questão, o próprio Xenofonte nas Helênicas fala isso. Você não sabe efetivamente se ele nasceu com aquela deficiência ou se aquilo ali foi um acidente quando criança.
sabe? E é melhor você acreditar que seja um acidente, porque em tese ele nasceu perfeito. E aí, quando você tem nas próprias helênicas a disputa do Agesilau e do Leotíquidas para saber quem vai assumir o trono dos Eurípontidas, o argumento a favor do Leotíquidas é: nós não podemos ter um rei que seja torto, né? O crooked, desviado. Mas aí entra aquele mérito. Pode ser a metáfora do desvio de personalidade, como pode ser a metáfora do desvio da perna. Ou seja, nós temos o relato de um sujeito que conseguiu se tornar Basileus e que é manco. Então, como fica isso? Então, é muito mais o ideal, eu concordo com o Gabriel. Tá? Essa ideia de você descartar o deficiente é uma questão utilitarista e que se insere perfeitamente no argumento de matriz socrática, mas não estritamente socrático, voltado a pensar uma sociedade ideal. Sociedade não, perdão, uma comunidade ideal. Terminei. Só uma coisa, mano, você falou do Agesilau, eu lembrei. É muito incrível que tem uma passagem do... Putz, como é o nome? Do Hipócrates, né? Acho que é aquele... Bom, é algum tratado de medicina aí, que, tipo, tem uma instrução de como você cuida de uma perna de um cara que nasceu com defeito na perna. Então, tipo, as pessoas estavam, assim, sabendo, eles cuidavam dessas pessoas, não era só, deixa o crooked aí de lado, tá ligado? Então isso faz muito sentido no caso do E só um comentário, porque eu não sei se você chegou a dar devida atenção a helênicas nessa parte, mas eu acho que os médicos, será que a gente pode chamar de médicos, né? Os físicos do Agesilau deveriam ter lido o Tratado Hipocrático, porque ele quase morreu numa sangria. Eles vazaram a veia e ele quase morreu. Nossa. Vou para uma questão agora do filme, né? Seria correto ali, que nem mostra no filme, né? Matar os enviados de Xerxes, mesmo dentro da cidade de Esparta? Sou eu agora? Manda bala. Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo ficar parado, né? Eu sei, desculpa. Eu sou assim em sala de aula, eu sou em casa, enfim. Mas vamos lá. Então, quando a gente pensa essa relação helênica, tal como nós temos aí na documentação literária da antiguidade, né, e a relação dessas pessoas com o sagrado, sejam eles ou fossem eles enviados de Xerxes ou de qualquer outro sujeito, o enviado ele detém prerrogativas associadas aos deuses. Então, e me chama muita atenção, né, tanto no quadrinho do Frank Miller com a Lynn Varley, quanto no Zack Snyder no filme, que tem um fosso, né? Tem um poço que não dá para lugar nenhum, a meu ver, em Esparta, enfim. Então, em suma, matar qualquer emissário, matar qualquer mensageiro, matar qualquer sujeito vindo de fora, isso é um problema, né? E quase que de ordem cultural, porque você não sabe efetivamente quem é aquele sujeito. Mas eles são emissários do Xerxes. Ótimo, perdão. Então, eles estão ali numa missão oficial. E toda e qualquer missão oficial associada a um governante em prol de uma cidade, em prol de um reino, ela tem premissas que são sagradas. Então, matar emissários é um problema. E em Heródoto você tem os indícios, pelo menos assim, ele faz essa referência de que a própria morte do Leônidas se deu porque aqueles emissários foram mortos em Esparta. Só que lembrando que tanto na HQ quanto no filme, quem mata os emissários são Leônidas e os seus amigos, digamos assim, né? os seus acompanhantes. Na narrativa de Heródoto, isso aconteceu um tempo anterior e recaiu sobre Esparta. Ou seja, era quase como um miasma que, se um leão de Esparta não fosse morto, né, a cidade acabaria perecendo. Então, não seria adequado dentro dessa tradição helênica de relação do sujeito com o sagrado. Perfeito. E é engraçado que esse episódio existe nas fontes, né? E é engraçado que, tipo, pelo menos acho que é o Heródoto que fala. Ele fala que os próprios espartanos se arrependem, né, de terem matado os emissários. Eles até mandam 2 espartanos pro Xerxes para meio que compensar, né? Tipo, faz aí o que você quiser com eles. Assim, o Xerxes ele se mostra muito mais magnânimo, né? Nada acontece, mas é engraçado. Eles mandam assim 2 outros espartanos para só espiar essa poluição, né, que eles fizeram. Então, sim, acho que nem eles acharam correto.
Uma outra questão, a educação espartana tinha os traços de rigor e violência retratados mesmo no filme? Bom, mano, eu acho essa questão muito legal porque é uma das poucas coisas que, assim, se vocês um dia verem o 302, vocês vão ver que é a única coisa que passa de um filme pro outro, assim, que vaza de um filme pro outro. Você tem até uma cena do cara sendo, assim, da criança, do jovem, sei lá, sendo deliberadamente espancado por uma galera maior, assim, sem motivo nenhum, assim, faz uma rodinha e desce o cacete nele, assim. É a única coisa que vazou de Esparta pro outro filme, assim. Então, e outra coisa que é engraçada, né, que toda vez que eu converso com pessoas sobre isso, com outras pessoas sobre isso, eu tenho a impressão que a imagem que o filme passa é meio que uma imagem justificada, né? É duro, é violento, mas olha o que essa galera conseguiu fazer depois, né? Eles pararam, mano, um exército de milhões de pessoas. Então, assim, acho que essa é uma das partes muito, muito importantes do filme por causa disso, né? É uma das coisas que mais se apega e que justifica, sei lá, esse comportamento bizarro, né? Alguns comportamentos bizarros dos espartanos. E assim, quando a gente olha nas fontes, né, eu não vou dizer que essa coisa não existe totalmente também, que foi tirada, sei lá, vozes da cabeça do Snyder ou do Miller, né? Mas você tem, por exemplo, o Xenofonte, né, que ele dá faz, acho que é uma das melhores narrativas, assim, de como teria sido, né, uma educação espartana. Tem vários problemas, né, o Felipe, inclusive, já escreveu coisas ótimas sobre isso, sobre como se deve ler, né, essa descrição. E, assim, é interessante, são vários pontos interessantes, né, um deles, quando as crianças são menores, por exemplo, acho que ali no capítulo 2 do Constituição dos Lacedemônios, do Xenofonte, né, inclusive tem uma tradução, né, na revista lá que o Felipe editou, tem uma tradução do tratado, é ótimo, assim, para quem quiser estudar mais. E no capítulo 2, né, ele menciona o Paidonomos, né, são dois oficiais públicos espartanos, né, são dois espartanos fazendo essas funções, que é o Paidonomos e os Mastigóforos, né. O Paidonomos é aquele cara que controla as crianças, né, ele que dita ali meio que educação em um termo mais geral. E os Mastigófora, esse nome, ele significa literalmente aqueles que portam açoites, né? Então, esses caras puniam as crianças caso elas davam alguma pisada na bola, assim. E eu tô falando de crianças assim, acho que de 7 a 14 anos, mais ou menos, assim. E aí o Xenofonte também fala, né, que elas eram treinadas na resistência, na temperança, isso incluía fazer elas andar descalça, tipo, usar um tipo de túnica só o ano inteiro, né, davam pouca comida para elas não ficarem muito cheias, né, mas assim, tudo isso, né, e também, então, isso está nos artigos do Felipe, né, isso é uma coisa carregada de elementos filosóficos, socráticos, né, de como é a vida ideal, como é a dieta ideal para uma pessoa, como você deve criar essa pessoa para que ela tenha esses hábitos desde o começo, né, e só que um episódio, assim, que eu acho muito interessante, que assim, parece muito uma descrição que ele viu, que o Xenofonte viu em Esparta, assim, né, que é a descrição dos hípeis, né, que é a tradução é cavaleiros, mas tecnicamente, eles são os 300 do filme, né? Esses 300 eram chamados de hípeis. Eles eram meio que uma força-tarefa especial ali dentro do exército. Eles eram compostos por uma galera ali dos 20 até os 30 anos, mais ou menos. Eles, teoricamente, seriam os melhores, assim, né? Que Esparta teria a oferecer. Eles eram escolhidos anualmente também, né? E o interessante é que nessa escolha, né? O Xenofonte, assim, eu não vejo por que, assim, desconfiar disso, né? Mas ele fala que depois da escolha, que era uma anunciação pública, né? De quem eram os 300, né? A galera que não era escolhida, eles ficavam, assim, nervosaço e ia tomar de soco quem tinha sido escolhido para provar que eles meio que eram melhores, né? Então, assim, tem um aspecto de violência aí, tem um tipo de competição que eu acho, né, que era institucionalmente, que movia, né, os espartanos por políticas institucionais, né, isso por uma série de razões que não vale a pena entrar aqui. E uma última coisa que eu acho, assim, fenomenal, tem uma cena, no filme mesmo, que tem um menino segurando, né, a coluna, enquanto tem um cara dando umas pauladas nas costas dele, né, com um pedaço de pau. Isso também, assim, é muito. Isso é baseado, assim, numa coisa extremamente bizarra nas fontes, que começa ali o Xenofonte, né, também descreve, como meio que uma competição que a gente não sabe muito bem como é que funcionava, de roubo de queijos, né? Você deixava uma galera ali açoitando umas crianças que eles tinham que roubar o maior número possível de queijos de um altar de um templo super importante em Esparta.
Só que aí você vai ver isso no século V, quarto antes de Cristo. Aí você vai ver o Cícero lá no começo, lá no século I antes de Cristo, sim, pelo menos 4 séculos depois, e ele escreve uma carta, né, para o amigo dele, ó, quando você for em Esparta, você não dá risada da galera que está sendo açoitada no mesmo templo, como se fosse um teste, assim, de resistência, assim, porque eles tiravam sangue deles, né, então, o último que sobrevivesse ali ganhava um prêmio, uma estela com a vitória e tal. Então, assim, isso foi uma instituição que mudou completamente. O que a gente tem mais na cabeça, assim, geralmente é essa última, né? Que é a mais sangrenta, é a mais violenta. Então, assim, que provavelmente foi a que inspirou o filme, né? A gente, pelo menos é o que eu acho, né? Então, assim, tinha um aspecto de violência, eu não imagino que não tivesse, mas, assim, nos níveis que o filme aponta, assim, é uma coisa completamente estereotipada que elas provavelmente advêm de uma tradição muito posterior, assim, a Esparta, de novo, que eles estavam tentando filmar, né? E aí? Seguindo a ótica do Gabriel, de fato, o último ensaio que me dediquei, né, de maneira mais intensa. Não, tiveram outros, me perdoe. Mas esse ensaio que o Gabriel falou, que eu relaciono, né, a questão da formação espartana, da paideia com aspectos socráticos, ele me foi muito caro, porque eu fico remontando ele, eu fico reacessando ele várias vezes, em inúmeras questões, em inúmeros momentos. Mas, Eu deixando também. ele de lado, por favor, me faça críticas, eu preciso disso. Não, mas eu concordo, esse é o ponto. Não, mas tudo bem, ajuda, porque não tem ninguém com quem converse, cara. Mas vamos lá. Eu apresentei ele como texto para aquele seminário internacional de Xenofonte que vai acontecer agora em Buenos Aires. Eles rejeitaram. Ok, tudo bem, whatever. Mas vamos lá. O que acontece? Eu concordo com o Gabriel quando ele afirma que Xenofonte não tirou aquilo da cabeça, né? Seja isso algo utilizado para endossar, né, uma filosofia socrática com a qual Xenofonte teria tido contato, ou se de fato aconteceu tal como, né, nós temos aí outros indícios, sejam eles do período clássico, sejam posteriores. O que a gente não pode esquecer, e eu sempre reitero isso, é que aquele filme como recepção, ele tem um outro objetivo e que às vezes as pessoas esquecem. E não estou falando que foi o caso do Gabriel, não. Mas o período em que o quadrinho foi lançado e o período em que o filme foi lançado, eles têm ali coincidências políticas muito intensas, como, por exemplo, a Guerra do Golfo, né, com o quadrinho, e a questão do combate ao terror, que culmina posteriormente, foi quase como sei lá, um aspecto oracular. Porque se não me falha a memória, pouco tempo depois teve o ataque de 11 de setembro. Não sei se foi antes ou se foi depois, agora minha cabeça não vai se recordar. Então, quando você analisa, e aí eu comprei na época o DVD do 300, que vem o duplo. Aí vem o filme de um e o documentário. E o Miller fala, uma entrevista com ele fala assim, não, na verdade, para mim, aqueles espartanos, aí eu tô só conjecturando, tá? Eles lembram muito como os nossos soldados precisam ser. Então, o Miller deixa claro que até mesmo o treinamento dos espartanos no quadrinho, que vai, né, em certa medida, ter essa relação com o filme, é uma alusão aos Marines dos Estados Unidos. Então, essa coisa, tanto que você tem fotos, né, dos caras treinando, tipo aquele filme que a Demi Moore raspa o cabelo, que o cara fica gritando com ela e tal. Tem uma cena que eu julgo que até o traço do Frank Miller não ajudou no quadrinho, que é quando os jovens estão fazendo flexão com a mão só, e você tem os adultos nas costas. Ele fica assim, você está gostando? E aí os jovens, estou adorando, senhor, posso aguentar mais não sei quantas. Isso é muito Estados Unidos. Né? Então, assim, tem esse quê, de fato, da documentação literária. Eu costumo dizer que aquela obra, Constituição dos Lacedemônios, ela é um tratado político fantástico, né? E filosófico também. Uhum. E, nesse sentido, mostrar que Esparta, naquele momento, tinha preocupações muito intensas com a formação do seu cidadão desde a mais tenra idade, é uma crítica em muita gente.
né? Em alguns artigos antigos meus eu falava, não, é criticar Atenas. Hoje em dia eu já não defendo isso. É uma crítica a muita gente, é uma crítica a uma transformação de certos valores aristocráticos. Então, assim, acredito que tenha tido, sim, um quê de rigorosidade, mas que não a mesma rigorosidade do tempo do Plutarco, não a mesma rigorosidade do tempo do Cícero, que é anterior a Plutarco, né? Mas tem uma rigorosidade porque a minha ideia é tentar formar para a posteridade de um modo que as outras cidades já não estão mais formando, elas já não estão mais se preocupando com isso. Agora, que é um exagero, e eu escrevi alguma coisa falando disso, dessa questão da relação com os Marines. Ou seja, o Frank Miller se utiliza disso. Eu quero mostrar para o meu público-alvo ideal, né, que em tese é um jovem estadunidense, como ele tem que se comportar. E é por isso que, por vezes, ele difere quase que diametralmente oposto ao Alan Moore. Né? Ele é um cara que defende certos valores e preconiza valores do Estado de uma forma que o Alan Moore faz chacota. Eu agora mesmo estou terminando de ler a Liga Extraordinária e é chacota o tempo inteiro no Estado. Mas, enfim, é isso. Acredito que tenha fundamento, sim, tal como o Gabriel disse, mas também que nós não podemos perder de foco, ou melhor, nós não podemos perder o foco de que o filme tinha um propósito inserido em algo muito maior, que era esse combate ao terrorismo. Muito obrigada. Uma outra pergunta é: qual foi o motivo dos Zéfaros terem sido representados daquela forma monstruosa no filme? Vou eu de novo? Então vamos lá. Então, próximo é o Gabriel, vamos lá. Mais uma vez, né? Eu acho impressionante o 300, seja o filme, seja o quadrinho, porque aquilo ali é uma maçaroca, né? Aquilo ali fala de muita coisa e não diz absolutamente nada daquilo que muitas vezes a gente quer ouvir. E por que eu estou falando isso? Quando você pega e imagina aquela trajetória do Leônidas, que, se eu não me engano, só acontece no filme. Ah, não, acontece no quadrinho também. De escalar e pular, né? E para chegar nos Zéfaros, como se os Zéfaros tivessem um templo. Primeiro que eles foram caracterizados ali muito mais do que como um cargo político. Ou melhor, eles foram caracterizados muito mais como sacerdotes do que como um cargo político. Tá? Primeiro. E eu lembro que quando eu li a primeira vez o quadrinho, eu fiquei me questionando: aonde o Leônidas está? Tudo bem. E de repente aparece uma jovem, né, aparentemente virgem, que entra num estado de êxtase que remonta a Delfos. Ou seja, eu tenho Delfos em casa e não sabia. Olha que coisa boa. E até a fumaça, né? Que é ali que... Verdade. Só que o ponto ali que chama a atenção para mim, e aí dialoga com a pergunta da Milena, é porque o Leônidas critica o sagrado. E eu não consigo imaginar Leônidas criticando o sagrado. Né? No quadrinho, no filme, ele fala de forma muito enfática: esses caras supersticiosos, ele questionando a Carneia, pô, né? Essa forma de governo, essa forma corrupta e tudo mais. E quando você vai fazendo uma análise aprofundada dessa representatividade dos Zéforos, eles são, em tese, o oposto do Leônidas. Eles são quase que num meio termo entre Leônidas e Xerxes. Por quê? Porque toda aquela deturpação da imagem é como se eles fossem podres. Não sei se vocês já repararam nisso, né? É uma forma de exprimir como eles eram corruptos no seu interior. E aí você fala assim: que doideira, cara. Pô, você que tá usando aí essa inalação da pitonisa lá do filme. Não. E aí eu fiquei indo atrás disso, porque eu li isso alguma vez, se não me engano, foi até no texto do César Fornes, e fui atrás. E aí voltei, né, ao DVD lá, e o Zack Snyder fala isso. Né? Se não for o Zack Snyder, é o Frank Miller. Ele fala: não, a gente tentou mostrar que esses caras são corruptos. Eles se vendem por muito pouco. Só que, assim, mesmo nesse cenário, o que me pareceu muito exacerbado ali foi essa crítica do Leônidas ao próprio sistema político no qual ele se insere. Ele não poderia criticar? Poderia, mas não daquela forma. Porque se ele não acredita, não faz sentido ele subir um monte naquela dificuldade absurda para depois falar assim: porcaria, eu vou fazer o que eu quero da minha vida. Então, ele poderia ganhar até mais tempo, poderia se cansar menos, mas, enfim, os Zéforos são representados dessa forma porque, segundo os autores da obra, né, iniciando na HQ e culminando no filme, pretendia representar a natureza torpe, vil e suja daqueles caras. Não é à toa que eles são
chantageados, eles são subornados pelos Xerxes, aí depois ficam lá com aqueles dáricos, né? Oh, beleza, tô aqui com riqueza, ótimo. Enfim, mas é isso. E ninguém ia desconfiar, né, deles usarem umas moedas daquela em Esparta, né? De boas. Tô com uma moeda de ouro aqui. Mas só uma curiosidade. Eles iam assim, derreter, cara. Eles iam derreter aquilo ali, fazer... Faz sentido, eles eram mais espertos que eu, claramente. Mas, assim, só uma curiosidade, assim, eu não sabia de nada disso também, Felipe, você, ótimas reflexões. Mas eu escrevi um artigo com o Igor, né, com o professor Igor lá de campanha, sobre como o filme, né, foi usado naquela época do Bolsonaro contra o Alexandre de Moraes, né. E é incrível, assim, que enquanto, obviamente, o Bolsonaro era colocado como Leônidas, né, os Zéforos eram exatamente a galera do STF, né, que estavam tentando bloquear aquelas doideiras que ele estava falando. Então, assim, era justamente isso, era para mostrar como podres eles eram. Aí o vocabulário da corrupção tá em todo momento ali também nas mesmas imagens, sabe? Então, assim, acho que acho que mesmo hoje as reflexões do Felipe fazem muito sentido, assim, para contextos que não foram para os quais elas não foram pensadas, entendeu? Muito obrigada. Agora uma pergunta. Desculpa, calma aí. O Gabriel, acho que ele queria que eu falasse alguma coisa, não sei. Porque ele falou assim, não foi pensado e tal, não sei, tô equivocado. Não. Então tá bom, então. Não, quando você falou aí agora eu escrevi e tal. Não, isso é muito, muito curioso. Aí fica uma recomendação. Não sei se você já teve contato com aquele livro do próprio César Fornes, o El Mito de Esparta. Tô ligado. Já vi, já. Nunca li, mas já vi. Eu usei até uma referência dele num artigo que saiu recentemente na Fênix, da UFRJ, que Esparta se tornou uma marca registrada, né? Uma copyright, uma brand, que ele mobiliza do Paul Catlett, se eu não me engano. Então, assim, no fim das contas, vai servir para tudo. Desde que você faça a devida conexão, vai servir para tudo. Como aquela própria, né, apropriação dos 300 do Brasil, né, lá em Brasília, e assim sucessivamente. Então, acaba se tornando o ideal. E aí me lembra, meu momento nerd aqui, me lembra muito Naruto, não sei se você viu, né, não sei se vocês acompanharam, Milena, não sei se você acompanha esse tipo de... beleza. Quando o Uchiha Madara, quer dizer, quando o Tobi, se passando pelo Uchiha Madara, ele é questionado pelo o verdadeiro Madara tá aí. Ele fala, mas Madara é uma ideia. Né? O fato de haver a ideia viva, o ideal já está posto, né? O ideal já vai ser seguido. E assim vai, né? Eu acho que nesse ponto, né, Esparta está sendo mobilizada, ouso dizer, de forma muito intensa como essa marca ou como esse ideal, que fazendo as devidas adaptações se adequa a qualquer coisa. Perfeito. Agora uma pergunta que eu gostaria muito que vocês respondessem. Qual que é o papel da mulher, dessas mulheres na sociedade espartana? Isso é muito legal. Principalmente porque, pelo menos no filme, né, a única mulher que a gente vê é a rainha, né? Tirando ela, assim, você não faz a menor ideia que existem mulheres em Esparta, né? Isso eu acho incrível, assim. Aí, bom, como o Felipe mencionou antes, né, as fontes que a gente tem são caras escrevendo sobre mulheres, né, basicamente. Então, é claro que a imagem que a gente teoricamente teria, que eles queriam passar dessas mulheres, era que eles queriam o papel que eles queriam que elas desempenhassem, né. Isso, assim, fica muito claro qual é esse papel, né, o Xenofonte no mesmo tratado, no primeiro capítulo ele já fala, o Plutarco na Vida do Licurgo fala de novo depois também, que elas eram, assim, citando Plutarco, elas eram destinadas à maternidade, né, ele fala bem claro isso, e o Xenofonte também, ele começa falando das mulheres, falando da maternidade, né, quais eram as medidas que se esperava que tomassem em relação a elas, para que elas pudessem ser mães de cidadãos cada vez melhores, mais fortes, mais saudáveis, enfim, tudo isso. Isso é, assim, claro, né? É essa a imagem que eles queriam que a gente tivesse, né? Só que tem, pelo menos o que a bibliografia consegue enxergar, né, dos outros tipos de fonte, que eu acho extremamente importante, inclusive para a história de Esparta como cidade, né, como coletivo, como entidade política até, é o fato de que elas, diferentemente de várias outras cidades gregas, né, inclusive Atenas, as mulheres espartanas, elas aparentemente conseguiam herdar
propriedade, né? Elas eram donas de propriedade, não era em Atenas, né, elas podiam ter propriedades, mas só enquanto protegidas, digamos, por outros, assim. Então, se, sei lá, o pai dela morre e deixa só ela com terras, o filho dela vai herdar as terras e ela vai comandar ali enquanto ele não é maior de idade, né? Mas só nesse caso também, né? De qualquer outra forma, você precisa de um responsável masculino, né, por ela, para assumir essas propriedades. E em Esparta não, né? E são assim, são poucas as evidências, mas elas já vão assim, vão um longo caminho, assim. O Heródoto, né, acho que no livro 6, se eu não me engano, ele fala que o rei era dentre, né, as funções do rei, dos reis espartanos, era decidir para quem iam as herdeiras, né? Ele usa, acho que o termo é patrúchoi, né, que eram as herdeiras do pai, né, aquelas que tinham as coisas do pai. E isso, assim, extremamente importante, porque terra em Esparta era um bagulho extremamente valorizado, né? A sua participação no corpo cívico dependia das rendas de uma terra, né? Então, assim, você tem vários exemplos muito engraçados de como o fato de as mulheres terem terras era importante, né? Você tem o Lisandro, que, sim, na minha opinião, foi o maior espartano que já pisou nessa terra. Ele era pobre, né? E todo mundo queria casar com as filhas dele quando ele estava no auge do poder, no auge da influência dele, achando que elas iam herdar tudo que ele tinha, né? Então, quando eles descobriram que ele era de fato pobre, que ele não tinha enriquecido com o poder, aí todo mundo quis cancelar o contrato, né? E isso é assim, um dos poucos episódios, né? Aí mais para frente, no século III, a gente tem a Giate, se eu não me engano, que é o nome, que ela é casada à força, né, com Cleómenes III, justamente porque ela era herdeira das terras do rei anterior, né? Então, assim, isso assim, extremamente importante, assim, nesse sentido, as mulheres elas têm um papel essencial na vida da cidade em si, né? Não é nem na vida delas, nem só dos homens, é na vida da cidade, né? Inclusive, eu acho até engraçado, todo mundo fica abismado quando eu falo isso, que o Aristóteles, né, ali no século IV, quando Esparta já não está mais tão forte, né, na política, se não me engano, no livro 2, em algum lugar ali do livro 2, ele fala que era um absurdo Esparta, porque as mulheres elas tinham 2/5 das propriedades agrárias da cidade, né? Isso era um absurdo para ele, assim, isso, como assim, né? 2/5 é muita coisa. Aí ele senta a mão, ele fala, não, a gente tem que controlar a dote, a gente tem que controlar tudo para que isso não aconteça, né? E, e quando ele fala isso, né, a gente já pega também que a transmissão dessas terras, elas provavelmente eram concedidas no ato do casamento da moça, né? O Eliano, eu acho, né, um autor posterior, mas que ele tem algumas passagens muito importantes sobre Esparta, né? Provavelmente tirou de outras fontes, né? Que ele até fala que os caras, né, os espartanos que se casassem com esposas que não tinham herança, né, de famílias empobrecidas, eles não precisavam pagar imposto, por exemplo, não precisavam pagar algumas taxas, né? Então, assim, isso já coloca, já deixa na frente, né? Isso é uma instituição extremamente importante, o dote e o casamento em relação às mulheres. E assim, por último, assim, que isso também é muito legal, é que tinham várias estratégias diferentes de casamento em Esparta, né? A gente sabe desse casamento, um homem e uma mulher era o básico, né? Mas você tem outras estratégias para consolidar assim, um número absurdo de propriedades nas mãos de uma única família, né? E nessas estratégias, as mulheres são, assim, talvez o elemento mais importante, né? O Heródoto, por exemplo, ele fala que nos casamentos reais ali, o Anaxandridas, né, que é o pai do Leônidas, né, ele casa com a sobrinha dele, por exemplo, né, e ele se recusa a se separar dela quando o Zéforos propõe que ele se separe dela porque ela não estava dando filhos para ele, né, ele fala, não, nada disso, né, e isso é interpretado normalmente como uma tentativa de reunir essas terras numa única família, né, manter essa riqueza, né, em uma única família, que no caso é a família real, né. Aí o Xenofonte também, ele fala de filhos assim fora do casamento, sabe? Você convida um cara aleatório, não aleatório, né? Provavelmente alguém que você admira, um cara que também tem boas conexões, para ter um filho com a sua mulher, porque aí o filho dela vai poder vai compartilhar as conexões da família dele com os seus filhos, né? Que eles vão ser meus irmãos, teoricamente. E o mais interessante de tudo desse esquema, né, é que o Xenofonte, ele, de novo, eu não acho que ele está tirando isso da cabeça dele, porque, assim, faz super sentido. Ele fala que um dos motivos pelos quais as mulheres gostam gostam não, né, elas usavam esse tipo de estratégia,
É justamente porque elas tinham o controle de duas casas, né? Ele fala exatamente isso. Eles tinham o controle de duas casas, né? Então, sim, esse acesso que elas têm a dois homens, às propriedades dos dois homens, aos filhos, né, de ambas as casas, isso provavelmente dava um poder, assim, significativo para elas, assim, no dia a dia, né, em questões do dia a dia. Então, assim, acho que a questão hoje, né, na historiografia, mais premente, é uma das, né? É o quão ativas as mulheres eram nessas estratégias, né? Porque, assim, é meio difícil você combinar essa estratégia sem todos os participantes estarem de acordo, né? E aí isso inclui a mulher aceitar ter, por exemplo, um filho com um cara que ela não considera, assim, um cidadão tão bom, por exemplo. Assim, não é uma coisa que ela vai ser forçada a fazer, talvez. Então, nesse sentido, olhando pelo um viés, assim, acho que a gente pode dizer econômico, as mulheres tinham uma importância tremenda em Esparta, né? Mais, assim, em relação a outros lugares, muito maior do que as mulheres tinham, assim, em alguns lugares na Grécia, né? E isso não aparece do filme, ou seja, a coisa mais legal, ele não aparece, né? É só as maquinações políticas ali da rainha, que, assim, não tem muitas fontes para dizer nada sobre isso, né? Mas como ela está no esquema ali, junto, né, nas maquinações políticas dos envolvidos. Então, eu acho plausível, né, mas não acho que seja o mais interessante, né, em relação às mulheres espartanas. Nossa, acho que eu falei demais, né, gente? Foi mal. Tudo Desembestei nosso, aqui. tudo nosso. Eu só queria. Então, Ui, pode falar, Luiz. não, fala aí você. Não, eu só queria interligar essa pergunta, talvez no comentário possa ser complementado. Então, as mulheres, ainda sobre o filme, né, as mulheres de Esparta falavam publicamente com seus maridos da mesma forma que a esposa de Leônidas, para complementar esse assunto ainda? Publicamente. No filme, quando até o emissário ele reclama com a. Né, sua mulher tá falando assim, aí ela fala, eu falo assim com ele porque nós somos as únicas capazes de gerar guerreiros como eles, né? Algo do tipo. Né? Mas complementa aí, Gabriel. Não, manda aí, mano. Se você quiser. O que acontece? Eu dialogo bastante, né, e concordo de maneira significativa com essa perspectiva, né, do Gabriel. Acredito que ficar naquele debate clássico da década de 90, e acho que é até anterior a ela, né? 90, 2000, já, será que a mulher espartana realmente é tão livre quanto a mulher? Isso aí já foi, sabe? Já foi mesmo, porque é você ignorar que existe todo um contexto, todo um cenário que, por mais que nem sempre nós tenhamos indícios objetivos, né, e demasiadamente explícitos sobre isso, nós não podemos negar que a mulher é fundamental nessa comunidade. Eu ouso dizer que não somente nessa, né, em todas as comunidades. Mas, em particular, em Esparta, quando a gente pensa, até mesmo aquela crítica que o Aristóteles faz na política sobre o treinamento da mulher, né, que durante algum tempo as pessoas vinham e reclamavam, será que realmente essas mulheres treinavam? Se você contrapõe Aristóteles a Xenofonte, por exemplo, o Xenofonte deixa muito claro que ela não treina para ir para a guerra, né, tal como Aristóteles critica. Ela treina para ter um físico adequado para gerar um filho adequado. Né? É isso. Então, assim, o papel dessa mulher, quando a gente extrapola essa esfera do ideal, do filosófico ideal, e passa para pensar toda uma rede de conectividades na qual ela se insere, e aí pensando, obviamente, a aristocracia, essa mulher ela é fundamental em todas as suas acepções. E aí, como o caso do exemplo que o Gabriel citou, do Anaxandridas, a gente pode muito bem ir para o próprio Leônidas, a esposa do Leônidas, a filha do Cleómenes. Né? E aí tem toda uma outra questão, porque o Cleómenes é o irmão mais velho do Leônidas. O Leônidas casa com a própria sobrinha. E por que isso acontece? Mais uma vez, essa tentativa endogâmica de assegurar que os bens, a propriedade, as riquezas estejam dentro da mesma família. E, diga-se de passagem, o que o Gabriel falou, olha aí, mais uma vez eu puxando a brasa para minha sardinha, né? Na tese de doutorado que eu escrevi, e que até publiquei recentemente como livro, em e-book, quando você pega o Agesilau
e você verifica as conexões que ele tem, conexões que, por exemplo, a meu ver, o Paul Cartledge ele extrapola naquele livro dele sobre a Gislau, né? Ainda assim, o que você verifica é que boa parte das relações políticas e que dão certa segurança ao rei, né, como o caso do irmão dele, Pissandra é o cunhado, mas o caso do irmão dele, que agora me falha a memória totalmente, está diretamente associado ao fato da mãe dele, após a morte do pai da Gislau, ter se casado com outro cara. Ou seja, já estou conectando ali duas famílias com grande influência, né, de modo que elas possam se beneficiar girando ao redor de uma força centrípeta, né, bastante intensa, e foi talvez esse, né, o maior mérito, a meu ver, do Lissandro, né, nessa projeção da Gislau, porque não adiantava projetar se ele não tivesse conexões boas o suficientes para manter aquilo ali. O Gislau, me desculpe, para mim, faz besteira. Sobretudo ao chutar o Lissandro, ele faz besteira. Mas o papel dessas mulheres é justamente articular relações políticas que não estão em evidência, de modo que toda aquela estrutura de poder ela se conserve. Tá? E aí entra num outro mérito, porque não sei quando vai ser publicado, mas eu escrevi um artigo sobre a Kiniska, a irmã da Gislau. Então, assim, quando você pega e considera que aquela mulher da elite, para ela é interessantíssimo ser da elite, ela não vai lutar, não, eu quero que as mulheres tenham voz. Uma ova, ela tem voz. Dentro da casa dela, ela tem voz. Naquela elite, ela tem voz, ela dita parâmetros. Então, assim, querendo ou não, essa mulher, na minha análise, ela é fundamental para a manutenção do status quo, no qual ela se insere. E sem ela, a coisa não funcionaria. Seja numa questão de contrato de matrimônio, seja numa questão atrelada à herança de propriedade, mas também na manutenção, por exemplo, de valores ditos ancestrais, que muitas das vezes esse jovem, até chegar ao momento de ir para fora treinar, lembrando que ele volta para casa para dormir, né? Isso aí pode ser passado pelas mulheres da casa. Né? Então, assim, muitas das vezes o problema é que a gente romantiza percepções sobre o gênero feminino associadas a demandas contemporâneas, vinculadas a uma herança de norte global que não corresponde a essa antiguidade. Mas é isso. Deixa eu só acender a luz aqui. Enquanto isso, deixa eu só perguntar uma questão aqui sobre o exército. Os espartanos, eles podem ser considerados guerreiros mais profissionais da Grécia Antiga? E ainda sobre isso, era possível que uma pessoa não participasse do exército em Esparta? E, por último, o retrato que o filme faz do físico do espartano é baseado nas evidências antigas? Bom, enquanto o Felipe acende a luz ali, eu vou tentar dar uma melhor aí nessas três perguntas. Assim, começando, né, pela questão do profissionalismo, né? Muito dessa ideia, né, de que os espartanos são praticamente guerreiros profissionais, né? Essa é a arte da vida deles, que eles fazem profissionalmente. Eu acho, né? Não fiz uma prospecção completa na bibliografia, mas vem acho que de uma passagem das Helênicas do Xenofonte, né? No livro 3, em algum ponto aí do livro 3, que ele fala da Constituição dos Lacedemônios, né? O capítulo 13, no capítulo 13. Ele fala que os espartanos são, de fato, assim, o que a gente poderia traduzir profissionais da guerra, né? Technitas, que é tipo o cara responsável por uma arte, né? Um artigo, uma coisa que você faz, uma profissão, talvez, se a gente quiser traduzir assim, ton polemicon, né? Das coisas da guerra. Então, eles eram profissionais da guerra, né? Literalmente falando, né? Só que uma coisa muito interessante que passa batido, assim, toda vez que alguém usa essa citação para falar disso, é que as coisas que o Xenofonte elogia em relação à Esparta, em relação à guerra, né, nas instituições espartanas, é totalmente logística. É 90% logística, né? Ele fala que os espartanos eram melhores porque eles faziam um recrutamento mais eficiente,
a aparência dos espartanos era melhor do que a dos outros hoplitas, dos outros soldados, né? Eles tinham um cabelão para deixar a galera com medo, eles tinham meio que um uniforme, eles cuidavam melhor das armas, né, para elas ficarem brilhantes. Aí depois ele ainda fala da organização dos batalhões em cadeias de comando, né? Então você tem, sei lá, o capitão, o sargento, isso, que teoricamente em outras cidades não tinha, né? Os espartanos tinham muito disso, então era mais fácil você mandar uma ordem de cima para baixo ou comunicar um problema de baixo para cima, né? Isso a gente vê em algumas batalhas, né? A gente consegue ver essa estrutura funcionando, principalmente na Guerra do Peloponeso, né? Os sacrifícios que o exército precisava fazer, eles eram melhor organizados, assim, cada um tinha sua função, digamos assim, enquanto o exército estava em marcha. A marcha do exército era de um jeito específico, que dava para ela fazer uma volta em si mesma, para marchar para a retaguarda, caso fosse necessário. Inclusive isso, que é a coisa mais, aparentemente mais difícil, o próprio Xenofonte fala, né? É um negócio tão fácil que a galera fica impressionada, né? Quando descobre que é fácil, assim. Ele falando dos próprios gregos, né? Então, assim, o exército também tem um acampamento, um formato de acampamento específico, ele tem um tipo de diplomacia, protocolos de diplomacia, né, a serem seguidos, não é uma zona, né, igual os outros gregos, aí tem um viés aí, né, característico de qualquer elogio que você faz, né. O jeito que eles vendiam butim também era profissional, porque, assim, não era igual a gente costuma ver em filme de guerra antiga, né, o mesmo medieval, solta a galera na cidade e quem conseguir roubar o que conseguir carregar é dele, né. A maior parte em algumas, né, narrativas das guerras que os espartanos estão atuando, esse butim era recolhido e era vendido tudo, e isso era entregue para a cidade, não era nem para os espartanos, não era nem para ninguém, era usado para pagar mercenário, voltava para a cidade. Então, assim, até nisso os espartanos tinham um protocolo diferente, né? Então é esse tipo de profissionalismo, né, que o Xenofonte está falando. Ele não está falando de que eles treinavam 12 horas por dia técnica de combate, treinava, sei lá, que nem, né, os Marines, né, que o Felipe mencionou, não era nada disso, assim. E o mais interessante, né, é que tem uma passagem, né, que o Agesilau, né, que o Felipe conhece bem melhor que eu, ele começou a fazer uma guerra na Ásia Menor, né, contra algumas satrapias persas, e eventualmente, né, quando ele está no acampamento de inverno, né, que você não tem muito o que fazer no inverno, né, ali no Mediterrâneo, você só tem que esperar chegar o verão para você poder marchar de novo, ele faz meio que um acampamento de treino, né, dos mercenários que estavam com ele, né. E é muito legal porque, assim, ele dá prêmios para quem tivesse desempenhos bons, né, os melhores desempenhos. Então, assim, os cavaleiros têm um tipo de prêmio quando eles demonstram que eles conseguem cavalgar melhor, os arqueiros quando eles conseguem atirar melhor. Só que o critério de excelência para o hoplita, né, que é aquele cara pesado que aparece no filme, né, com escudo, lança, armadura, a única coisa que eles têm que mostrar é que eles estão em melhores condições físicas, né? Então não tinha essa ideia de você treinar combate, né? De você fazer que nem a gente vê hoje, né? Sei lá, treino de polícia, treino de qualquer organização militar, né? Não tinha essa ideia de você ter uma técnica de combate, né? Era muito mais condicionamento e, sei lá, obedecer ao comandante, obedecer a estratégia, era muito mais isso, né? Antes da gente ir para a participação, você quer adicionar alguma coisa, Felipe? Não, na verdade o que você falou, eu acho que remonta ao comentário que eu fiz anteriormente, no aspecto de nós concebemos a ideia de profissional sem irmos, né, na documentação literária no original, como o cara que se formou numa graduação ou que fez um curso técnico, né, como eu posso dizer, e que tem contrato de trabalho via CLT ou concurso público. É isso que a gente consegue, né? E o que você falou é isso, no sentido de quando você pega e analisa o Xenofonte, e dá para perceber também que, por vezes, embora o Tucídides elogie menos, mas o Tucídides deixa escapar isso também, embora a contragosto, a meu ver. Heródoto, antes dele e tudo mais, justamente esse aspecto técnico, esse cuidado técnico que o Xenofonte elogia, é que faz com que eles sejam verdadeiramente, bota aspas, guerreiros, mas não tinha carteira assinada, né? Não é um profissional nesse sentido. E que muitas das vezes tem essa ideia, porque é até o contraponto que você tem no filme do 300. Quando pergunta, você faz o quê? Eu sou oleiro. O que você faz? Eu sou isso. E você? Eu sou guerreiro. Mas calma aí, de novo. Não estamos falando obrigatoriamente de profissão. Mas isso aí pode ter a ver com profissão.
Mas aí a gente também tem que pensar o seguinte, e aí vamos extrapolar, né, essa ótica da representatividade. Quando a gente para pensar que a retórica, né, do Tratado do Xenofonte, ela dá a entender que todo esparciata é aristocrata, a meu ver, e ignora, por vezes, que você tem pobreza, que você tem aqueles que estão imersos em outras redes de influência, porque não conseguem quitar, né, os gastos com o repasto coletivo e tudo mais. Isso realmente dá a entender que ser espartano é ser treinado para ser um guerreiro em tempo integral, só que, desculpa, é impossível isso. É impossível porque você não tem guerra o tempo inteiro. Né? Se você for mapear o tempo... Guerra do Peloponeso, por exemplo, que Atenas está em guerra e o tempo que Esparta está em guerra, ou mesmo nas guerras greco-pérsicas, sobretudo as greco-pérsicas, né? Atenas está muito mais tempo no campo de batalha do que Esparta. E você vê, né, o discurso dos comandantes espartanos, pô, gente, já deu, né? Vamos para casa. Pô, tô cansado, eu não quero ficar aqui. Então, isso é muito mais uma interpretação contemporânea, tá? E aí vale a pena, sim, investir nessa perspectiva que o Gabriel ressaltou, né? De que eles são profissionais porque eles têm uma capacidade técnica superior, porque eles se preocupam com coisas que os outros não se preocupam. Se eu não me engano, não somente Xenofonte, mas o Heródoto fala também que a preocupação que os espartanos têm com o sagrado torna eles superiores também na guerra, né? Ou seja, você acordar antes dos outros para fazer sacrifício primeiro que o inimigo e saber o que os deuses querem e ter condições, se for o caso, de marchar à noite. Ou seja, ele quebra certos protocolos que, ao que parece, a maioria não fazia. Mas não havia uma profissão, ele não recebia uma estrelinha, né, ou uma patente aqui no peito, não era isso. Mas geralmente é a forma como eles são interpretados aí nessa concepção. E repito, o filme e o quadrinho do 300 reiteram isso quando fazem aquela pergunta lá. E aí, qual é a tua profissão, meu amigo? Aí você fala, não, eu sou sushi man em Meteoro e no outro eu vou pra guerra. Né? Isso não acontece, mas... Continua aí, porque ainda tem a pergunta se é possível ou não. A Milena fez, eu estava de longe, acho que eu vi, né? Ela fez 3 perguntas, eu acho. Foi sobre os espartanos podem ser considerados guerreiros, mas profissionais. Se era possível a participação no exército de a não participação das pessoas, e se o retrato que o filme faz do físico do espartano é mesmo baseado nas evidências antigas. Foi esse bloco do exército. Agora, eu queria fazer... Pode falar. Não, o Gabriel não quer complementar essa parte aí? Eu, por exemplo, eu gosto muito do físico deles ali. Faz essa piada comigo toda vez que pergunta alguma coisa sobre Esparta. Mas é claro. Mas vai. Mas essa questão se era possível, né, eles não participarem na guerra, assim, isso inclusive foi, eu sugeri essa pergunta porque quando eu obriguei minha esposa, né, a assistir, né, para ela fazer as perguntas que talvez as pessoas teriam mais interesse em fazer, ela fez essa pergunta justo na hora que tem acho que o Stelios, tipo, do nada fala pro Leônidas, a gente tá com você até a morte, não sei o que lá, como se assim, aquilo, nossa, todo mundo provavelmente estava sentindo a mesma coisa, só esse cara foi animadão demais e falou, né? Mas assim, é um contexto bastante diferente do de hoje, né? Assim, você participar da guerra, de novo, não é, hoje a gente não vê como uma coisa que é um dever, né? A gente vê como, não, tem pessoas especializadas que vão fazer isso, né? Não é meu dever como sushi man, sei lá, pegar uma R-15 e sair e ir pra guerra, né? Mas, assim, pelo menos na Grécia Antiga, em geral, né, o que eu não duvido que era igual em Esparta, nesse sentido, é que a participação na guerra era um dever cívico, né? Ela era uma responsabilidade sua como parte de uma comunidade política que te dá privilégios, né? Você tem que retribuir de alguma forma, né? E a participação na guerra, na defesa da cidade, dos interesses dela, era, né, uma dessas responsabilidades também, né? Inclusive, eu sempre menciono isso porque eu acho fenomenal. Tem um discurso do Demóstenes, né, que é meio que um orador ateniense do século IV a.C., né, acho que é Contra Mídias, né, o nome do discurso. É engraçado que ele acusa o Mídias de ter desertado do exército porque ele estava com medo da campanha, mas isso depois de o Mídias acusar ele de desertar do exército porque ele estava com medo da campanha que Atenas estava envolvida, né? Então, assim,
essa preocupação com a participação no exército não era só uma coisa de Esparta, né? Ela era um dever cívico cobrado em, acho que talvez todas as comunidades políticas antigas, né? Em Esparta, especificamente, eu, pelo menos, não vejo nenhum motivo para o cara não querer ir para a guerra. Porque, pelo menos, o Felipe deve saber, sabe mais do que eu sobre isso, mas uma das coisas, assim, que pelo menos no meu mestrado, né, eu percebi, é que a guerra, né, o fazer a guerra, tudo que envolve ali, os contatos com as pessoas, com outras cidades, com aliados, era uma das, assim, oportunidades perfeitas para o espartano conseguir melhorar a posição dele mesmo dentro de Esparta, né? Você entra em contato, sei lá, com um cara ricão de Tebas, que vai te dar mais apoio se você quiser fazer alguma coisa entre as duas cidades, você ganha aliados, sei lá, na Ásia Menor, né, igual o Lisandro fez, que aí a Esparta passou, sei lá, a depender dele, né, para manter essas relações com esses outros poderes. Então, assim, e né, mais ali pro final do século IV, né, quando a galera já está criticando a hegemonia espartana, a gente consegue ver que, tipo, tem vários espartanos interessados em sair de Esparta, pegar um cargo em algum lugar aí e não voltar mais, assim, ficar o máximo que puder, né, aí vem críticas, né, enviesadas, provavelmente, mas eles deixam meio que claro o contexto, né, a gente tem o contexto do Anaxíbio, né, que da Anábase, né, que é outra obra que o Xenofonte escreveu, que ele é um oficial espartano, né? Ele está atuando ali na Ásia Menor, no que hoje é a Turquia, e assim, ele faz de tudo para barrar os gregos, né, que estão sendo comandados pelo Xenofonte, e para favorecer um sátrapa persa, assim. Então, você tem o Pasípidas, né, que é outro espartano, né, que ele é exilado porque ele é acusado de conspirar com o sátrapa persa, né, para tipo fazer uma revolta numa cidade que estava sob controle dos espartanos. A gente tem o Fêbidas, né, que é um exemplo assim categórico de que Esparta estava ruindo, assim, de uma corrupção moral espartana, né, que é usado depois. Que ele simplesmente toma a Acrópole de Tebas, né, de outra cidade ali na Grécia, e segundo as justificativas, né, ele só queria o renome dessa conquista, né, ele queria ser conhecido em Esparta por ser o cara que conseguiu conquistar um lugar que era quase inexpugnável, né, dependendo da situação, assim. Então, assim, Felipe estudou as conexões dos espartanos muito mais do que eu, provavelmente, mas, assim, eu não vejo nenhum motivo para o cara não querer ir para a guerra, né? Assim, então, muito mais do que, assim, ser esperado dele que ele vá, é uma oportunidade que ele tem ali, né? O que você acha, Felipe? Vamos lá. É, eu atualmente, como eu falei, né, eu voltei a dar aula para educação básica. Aí você fala, tá, e daí, né? Eu me perguntei isso. Mas uma coisa que eu tenho percebido, não sei se vocês chegaram a ter esse tipo de experiência, mas uma questão que eu faço em sala de aula é por que você tem que estudar a Revolução Francesa? E, enfim, eu sei a resposta para isso, mas espero que essas crianças problematizem. E o argumento é, porque está no livro, e aquelas que trazem a resposta em outro dia falam assim, não, porque os meus pais falaram que é importante. Aí você fala, tá, o que isso tem a ver? Primeiro, sem que a gente repare, essa educação, ou esse método pedagógico, por mais defasado que ele seja, no momento em que ele é, né, proposto diariamente, durante uma educação básica, né, que tem, ao menos, se eu pego o ensino fundamental de 9 anos, mais 3 de ensino médio, mais 3 de educação infantil. Gente, até os 18 anos, que é quando o sujeito é legalmente adulto, né, essa criança foi bombardeada com a mesma ladainha por pelo menos 15. Uhum. Então eles acreditam que aquilo ali é certo. Né? Eles acreditam que estudar a Revolução Francesa é certo. Tá, o que tem a ver? Como o Gabriel falou, a gente não pode, por exemplo, já vieram me perguntar isso, né? Você acredita que os espartanos, dentro daquela ótica de sacrifício, né, da diabatéria, por exemplo, eles iriam fazer uma leitura negativa do sacrifício ao ponto de voltarem da fronteira de Esparta para casa? Eu falei, mas Tucídides fala que eles fizeram isso. Então, como é que aqueles sujeitos não acreditam naquilo ao ponto de agirem conforme algo completamente subjetivo? Aí entra o mérito, é subjetivo para quem? Então, esse eu acho que é o grande malefício da nossa interpretação contemporânea, se é que é o caso. Mas, por exemplo, quando eu penso essa questão do sujeito que desde cedo
Ele aprende através da poesia, ele aprende através da dança, ele aprende através da música, que ser guerreiro é bom, ele não vai querer ser guerreiro. Se ele pensa, se eu me dedicar ao máximo, é óbvio que nós não podemos esquecer que tem pessoas que não, né, possivelmente não quiseram. Mas assim, se eu penso, caramba, me dedicando, sendo mais forte, eu posso ocupar um cargo superior, ou então alguém, né, pode se interessar por mim, né, eu posso vir a ter um amante que tem projeção. Você acha também que não tem pressão familiar para que esse jovem do gênero masculino ele seja o melhor? Você tem diversos aspectos que podem parecer, né? Mas isso é muito contemporâneo. Não, mas poderia haver lá também. Então, para um sujeito educado numa cultura dita helênica, não estou restringindo isso à Esparta, onde ser cidadão pressupõe também defender a sua cidade, é fundamental ser guerreiro. Eu posso até não querer, né, viver em função da guerra, né, porque eu não quero ser um profissional da guerra, mas é fundamental que eu tenha em mente e que eu seja preparado, né, e que eu receba uma formação que demonstre a essas crianças que é importante você estar disposto a defender a sua cidade, a sua propriedade, a sua família. Então, eu também não consigo perceber, num primeiro momento, qualquer indício, se é que haviam esses indícios, ou se eles haviam, se é que poderiam nos chegar, de um jovem que falou assim, não quero ir para a guerra, eu não quero ir para o exército, eu não quero fazer parte disso, eu quero fazer outra coisa. Pode ser, mas é uma coisa que é inculcada, sabe? É uma coisa que desde pequeno aquele sujeito, ele é bombardeado com informações onde ser um guerreiro, né, dos moldes homéricos, pode render a ele grandes frutos, que não necessariamente são frutos materiais. Então eu não vejo essa possibilidade, tá? Se eu penso em Esparta, é possível que, né, o herdeiro ao trono ele seja poupado de certos esforços, não porque ele quisesse, mas porque ele precisa herdar, né? E aí tê-lo morto não seria interessante, né? Porque você abre margem para que outros ramos familiares possam assumir aí, como por exemplo o caso do Demaratus, né? Que acaba perdendo o trono dos Euripôntidas. Então você tem aí uma mudança de status quo, né? Mas, em suma, eu não consigo verificar isso também. Eu não consigo verificar os indícios desses sujeitos para que eles não quisessem participar. E aí, levando em consideração essa questão das redes, é interessante porque você tem autores, sobretudo vinculados, né, àquele centro de estudos do Peloponeso em Nottingham, que vão defender muito essa questão. E você pode falar disso com muito mais propriedade do que eu. Mas, assim, essa questão de que sair de Esparta era uma possibilidade significativa para acessar instâncias e esferas de poder que normalmente em Esparta ele não teria. Mas também nós não podemos pensar que um sujeito que nunca fez nada, né, sempre foi o nota média aí das avaliações, de repente ele vai chegar na guerra, vai ter uma síncope aí de choro, riso, fúria e entrar no modo berserker e matar gente e falar assim, não, eu conheci esse cara, vou dar mérito a ele. Não vai acontecer. Né? Então, existe uma pressão social, às vezes até das famílias de elite, para que os seus filhos se dediquem mais, para que sejam vistos, tal como as próprias filhas, né? Sejam cooptados por alguém que tem influência e esse sujeito lá na frente possa vir a se beneficiar com a guerra, com a política e assim sucessivamente. Mas, repito, né, e concordo com o Gabriel, não vejo essas possibilidades, não. Até tem aquela tendência de falar assim, não, muitos espartanos preferiam ir para a guerra porque não ficavam submetidos às leis de Esparta. Isso, para mim, também é um pensamento muito contemporâneo, tipo, eu não quero viver em função disso. Eu não sei se você tem tantas alternativas assim. Pode ser que tenha, mas a gente não consegue vislumbrar pelos indícios documentais. Né? Não consigo vislumbrar isso também. E, quer que eu fale do corpo ou você fala do corpo? Não, é só que, assim, só para fazer a ligação, que o negócio que você acabou de falar, você pressupõe que em Esparta a pressão das leis ela era tão grande, mas tão grande, que o indivíduo se sentia forçado a sair para não precisar mais viver aquilo. Né? E pelo menos isso, assim, aparece em várias fontes em relação ao corpo também, né? Mas é tipo, quando você vai ver, são todas as fontes posteriores, né? A Esparta clássica, né? Do filme, né? Então, assim, acho que faz sentido, sim, mano. Faz muito sentido isso aí. Mas manda bala aí, velho. Não, assim,
Pode falar, menina. Pode falar, pode complementar essa questão do corpo. A menina fica desesperada, acho isso mó barato, né? Lidar com nós dois não é fácil, né, velho? É isso aí. O que acontece? Essa questão do corpo, se a gente for parar para observar, e pegando aí, né, a documentação, por exemplo, vou me basear em Xenofonte na Constituição de Lacedemônios. O que o Gabriel falou, né, tá dialogando diretamente com essa questão da resistência do sujeito, ele ser apto a resistir, ele ser apto a aguentar, ele ser apto a se alimentar pouco e consequentemente, depois disso tudo ainda render no treinamento. A gente sabe que hoje em dia, uma pessoa que não se alimenta e vai treinar, ou que treinou, não se alimenta, ela vai passar mal. E eu estou dando aula num colégio que é um ginásio experimental olímpico. E geralmente é assim. Depois que as crianças treinam, botam ela direto para o almoço. Que elas precisam comer. E elas ficam assim, eu posso repetir? Você imagina, tipo, não pode não, porque você tem que treinar. O cara vai desfalecer. Isso é uma visão ideal da coisa, vamos ser sinceros. Mas assim, ali no filme, se a gente for parar para pensar, a estética em si é uma estética contemporânea. É uma estética de corpo onde eles não estão preocupados com a resistência, eles estão preocupados com as definições. Com as definições do tríceps, do bíceps, do abdômen. E, se eu não me engano, no próprio filme, o Gerhard Butler ele colocou alguma coisa para parecer que ele era altamente definido, se eu não me engano. Eu posso procurar isso depois e mandar para vocês. Mas, assim, é uma questão de estética do corpo associado a uma ideia, sei lá, herdeira do Miss Universo do Schwarzenegger, sabe? Onde o cara fortão, o Conan, né? Ele é o cara definido, ele não é resistente. E aí a gente tem que pensar uma outra coisa, né? Aí a gente vai discutir, talvez, aspectos nutricionais. Aquele cara podia ser resistente por conta do treino e não ser definido, ele ser uma maçaroca. Né? Essa é a questão. E o filme ali, ele está dizendo muito mais pra gente sobre o que o autor, o diretor, no caso, ele almeja, do que fundamentalmente, né, o que de fato poderia ter presente nas fontes documentais. Porque, em suma, não faz o menor sentido eles combaterem sem armadura. Né? A verdade é essa. Ali a questão da armadura é para exprimir, através da estética, que o espartano é perfeito. Ele é um guerreiro perfeito, e por isso ele tem um físico perfeito, uma organização perfeita, e que ao mesmo tempo que é tudo perfeito, no final das contas não serviu para nada. Eles perdem. Mas foi traição, não interessa. Né? Se você é brabo assim, você no mínimo tem que ser resistente que nem o comediante do Watchmen. Não sei, aquele cara ali é bizarro. Mas a questão é você pensar que, no fim das contas, o filme ele cria contrapontos. Então, enquanto o persa precisa ficar muito vestido, muito cheio de armadura, o espartano não. Enquanto o persa precisa atacar de montinho, o Esparta só tem 300. No filme, óbvio. Né? Ele só tem 300 e está tudo certo. Ou seja, o filme ele tem essa função política, social, cultural, talvez, quem sabe, de cunho ideológico, que é promover a ideia de que todo esforço que você tem, aí a gente volta àquela questão do esforço, né? É necessário para o derradeiro momento. E que derradeiro momento é esse? É morrer em prol de algo maior. É morrer em prol da pátria. Mas se você for um fracote e não tiver aquele físico excelente, aquela tanga maravilhosa que só tem no filme, né? Porque no quadrinho eles estão nus, só de capa, e eu fico me questionando muito qual era a utilidade disso, né? Não, igual os Incríveis ensinaram isso pra gente. A capa atrapalha. Atrapalha. Mas como que você vai botar, né? Eu quero mostrar que os caras são perfeitos com a túnica. Não, a túnica atrapalharia. Então, existe aí uma propaganda que está sendo veiculada e que, repito, Esparta, enquanto uma marca registrada, Esparta, enquanto uma propaganda, um ideal a ser seguido, precisa ter essas características. O meu guerreiro também tem que gostar de ir para academia. Só que duvido muito que um espartano tivesse aqueles músculos daquela forma, todos definidos. Ele ficava, vamos malhar 15 de bíceps e 15 de tríceps para ficar... Não vai, cara, não vai ser nosso, nem ser nosso. Mas, enfim, falei demais. Então, um bloquinho sobre Xerxes aqui. Por que o rei Xerxes ele é retratado no filme como grande, dourado? Os imortais usavam aquelas máscaras, né? E se os persas eram
bárbaros, né? Por que os espartanos fizeram uma parede com os corpos dos inimigos? E só para interligar, desculpa, tudo num bloco só, o retrato dos persas como místicos, exóticos e mesmo bárbaros segue a representação contemporânea às guerras persas? É quem? Mano, você aqui é o cara do gibi, mano. Você começa. O cara do gibi. Eu não sei se é um elogio, não sei se é uma chacota. Mas vamos lá. Voltamos à questão do corpo, se for o caso, né? É a lógica do contraponto, mais uma vez. Quando a gente pensa o Xerxes, e até mesmo a forma como ele é chamado, né, enquanto o Megalos Basileus, né, essa necessidade de colocá-lo maior que os outros é uma alusão a essa ideia de que ele é o grande rei. Ah, mas, poxa, Luiz, que coisa idiota. Não, é porque dentro de uma perspectiva, talvez, política, você chamar o sujeito de grande era você reconhecer que ele fazia coisas grandiosas. E ali não, ali é literal, ele é grande no tamanho. Ele não faz nada de grandioso, né? Mas ali também, se você for observar, voltemos ao contraponto, ele é um descomedimento, né? Ele é hibridinoso na sua essência. Porque homens portando ouro não significa que ele não possa ter ouro, mas portar ouro, dentro dessa perspectiva estética helênica, isso por vezes não é bem quisto. Ele ficar se colocando na posição de divino, até aqueles apótemas lacedemônios do Plutarco, você tem essa referência. Pô, o sujeito que se comporta, ou melhor, até para Agesilau, né? Fala assim, fulano se diz que ele é um deus. E a Agesilau responde, e ele é louco por se equiparar aos deuses. Né? Uma coisa assim. Não me recordo de maneira exata como ele fala. Então, é justamente uma forma de você demonstrar que esse oriental, ele é descomedido em tudo. Desde a sua essência, ele é descomedido em tudo. E no caso dos imortais, era justamente, e aí não podemos esquecer, de novo, o efeito estético do filme. Porque a ideia de imortais, se não me engano, está em Heródoto, porque era tanta gente, né, que você parecia que estava matando a mesma pessoa várias vezes. Então é como se não morresse. Pelo menos essa... Nem sei se essa é uma leitura do Heródoto, agora me falha a memória. Mas aí entra naquele mérito, e eu me recordo da minha mãe com aquelas piadas de década de 80, né? De que, para ela, todo oriental é igual. Para ela, toda pessoa de cabelo grande é igual. Esse tipo de piada que a gente sabe que é uma droga. Provavelmente, para um heleno combatendo contra um sujeito vindo da Pérsia, todos eles, por terem a mesma tez, a mesma pigmentação de pele, ou uma pigmentação muito próxima, dava a entender que era a mesma pessoa. Então, calma aí, mas eu matei aquele cara. Não, mas ele continua ali. Não, calma aí. Então, assim, era uma tentativa, diga-se de passagem, no filme, pelo menos, vamos lá. Eles são imortais porque parece que os sujeitos não morrem. Eles são imortais porque eles têm treinamento especializado, que garantem a ele uma glória à posteridade. Mas, no filme em particular, a máscara também é um instrumento de alteridade. Que, para mim, faz muito mais sentido do que o Stelios do nada pular, dar um golpe de lance e depois parar no chão e ficar assim. As máscaras fazem muito mais sentido. Como um cara que gosta de Slipknot desde seus 15 anos. Mas, assim, a questão toda de novo, para uma cidade, uma cultura, como o caso de Esparta, que leva os seus melhores guerreiros nus, portando uma capa para a guerra, os imortais são a alteridade dos espartanos. Eles usam roupa em tudo, inclusive no rosto. Então você tem aí mais um dado de que esses sujeitos são, digamos que, inadequados se comparados aos espartanos. Eu preciso desse binômio, eu preciso desse maniqueísmo para endossar essa característica. E aí a gente pode voltar rapidamente para o Xerxes. Por quê? Porque na mesma proporção, se eu comparo a todo momento enquanto líder com o líder do outro lado, o líder do outro lado ele parece se colocar numa posição horizontal junto aos seus guerreiros, enquanto o Xerxes está sempre em cima. Enfim,
Então, nesse sentido, é um efeito estético para enaltecer que os espartanos são perfeitos. Né? Dentro da cadeia de comando, ele é perfeito do início ao fim. Eles se comportam de maneira perfeita do início ao fim. Embora, no filme, eles quebrem a falange para dar um efeito fotográfico, né, diferente. O que para mim não fez o menor sentido. Para mim, eles já tinham perdido na primeira cena. Né? Quando o Leônidas vai lá e quebra a falange, dá uma banda no outro. Enfim. Não tem muito mais o que adicionar a isso, né? É só assim, agora é um comentário de quem já assistiu esse filme lá umas 35 vezes, viu todos os extras de todos os DVDs que conseguiu botar as mãos, porque, né, óbvio, esse filme saiu quando eu era um adolescente ainda, nem tava na faculdade ainda, tava pirado nos espartanos. Parecia que eu tava vendo o que eu queria, o passado em si, né? Mas é engraçado que conforme a história vai passando, né, no filme, os persas eles vão ficando cada vez mais monstruosos, né? E assim, você tem lá o persa normal, que eles tomam um pau, né, na primeira batalha, e depois tem os imortais, que já são monstruosos, e assim, junto com os imortais vem um cara, assim, maior que o Xerxes, igualmente monstruoso, que é aquele que quase mata o Leônidas. Aí depois você tem um rinoceronte, aí você tem um elefante que é enorme, assim, é o tamanho de uns 3 elefantes, pelo menos. E assim, uma coisa, eu lembro até hoje, eu tava vendo as cenas extras, né? Eles cortaram do filme uma cena de batalha entre o capitão espartano e o que parecia ser, a ideia deles era colocar um. Isso aí acho que ainda dá pra achar na internet, assim. Era colocar um gigante, um cara, tipo, grande, só que assim, bizarro de monstro, com um anão arqueiro nas costas dele. Então, tipo, isso foi de fato filmado. Tem essa cena. E alguma boa alma achou que não era uma boa ideia colocar no filme, assim, entendeu? Mas assim, isso mostra até que ponto eles vão para tipo deixar claro quem é o monstro que precisa ser derrotado e quem é o mocinho lá boladão, definido, né? Então, e essa cena assim para mim foi extremamente icônica nesse sentido, né? O que ajuda a explicar também, né? Tudo isso do Chester e do, né? Mas é isso. Mas aí continua, porque a menina pegou, botou logo 3 É. blocos, ela está de saco cheio da gente, a verdade é essa. Né? Ela deve estar assim, pô, ainda bem que os alunos não, né, não estão aqui, porque eles ficariam entediados. Mas aí entra esse mérito do que o Gabriel trouxe, de que a todo momento eu preciso reforçar essa alteridade, eu preciso mostrar o excesso do que é ser oriental, do que é ser persa, porque senão não tem uma justificativa para ser combatida. E aí é bizarro nessa questão, como você ressaltou, da parede dos inimigos, porque, de fato, você fazer uma parede com um cadáver é conspurcar corpos. Né? E isso, perto do que a gente tem de informação de uma dita cultura helênica, que embora variasse de cidade em cidade, de período em período, isso era inaceitável. Então, no momento que eles fazem isso, é por quê? Porque tá na regra do vale tudo, ou porque já que eles são bárbaros, o que a gente fizer com eles está tudo bem? Né? Mas aí é que tá. No momento em que você faz esse tipo de ação, né, e o sujeito ele é tão parecido contigo quanto qualquer outro, você acaba eliminando até mesmo a justificativa de se combater o persa. Então, por isso que eles são cada vez piores, por isso que eles são cada vez maiores, por isso que eles... E essa cena do arqueiro ela é maravilhosa nos extras, ela é maravilhosa. Eu até falo que o Mortal Kombat se utilizou disso, né? Mas, em suma, se a gente for para pensar, e aí ligando com a terceira pergunta que a Milena fez, boa parte... calma aí, deixa eu ver aqui que ela botou no chat. Não, mas só antes de você sair da coisa do muro. Claro, claro. Mano, é Não, incrível, porque né? tá junto dessa, tá? Só um adendo. Sim. Mas assim, igual eles eram. Assim, aparentemente ninguém com quem eu conversei julgou os espartanos por colocarem persas no muro. Mas assim, é absolutamente condenável que os persas tenham feito a mesma coisa com aquela vila que eles, por qual elas passam antes de ir pra batalha. São assim, 2 pesos e 2 medidas total, assim, né? Total. Não, na verdade, se você parar para observar, isso acaba, de certo modo, nos levando a confrontar questões sociopolítico-culturais que, para a maioria das pessoas, já foram naturalizadas. Por exemplo, como comentei anteriormente, né, nos bastidores, eu atualmente ando muito de motocicleta. E aí me colocaram um grupo de professores,
na sua maioria, professores que dão aula de direito e que andam de motocicleta. E assim, a retórica deles é sempre a mesma. Ah, bandido bom é bandido morto. Ah, esse cara, pô, é um safado que roubou a moto. E aí, do nada, eles postam um vídeo de um sujeito que levou um tiro nas costas porque acabou de roubar uma moto. Ou seja, eu justifico a barbárie com a barbárie. Sabe? Ah, se é com o outro, tá tudo bem. Não tem problema. Aí é um discurso que, por vezes, só reitera aquela ótica de que a morte é um espetáculo, né? Desde que não seja eu, né? O palhaço do picadeiro, que é o que está acontecendo a todo momento. Né? As pessoas se divertem com isso, ou regozijam-se com isso, do tipo, ah, estou pagando na mesma moeda. E aí você ignora todo um cenário ético, você ignora todo um aspecto constitucional, porque, em suma, é isso que importa. Desde que eu tenha sido devidamente, vamos botar aqui, né, vingado, tá tudo bem. Né? Se você está fazendo com outro, tá tudo certo. Né? E isso, para mim, é um problema. Tá? Isso, para mim, é um problema de ordem social. Muito obrigada. Queria só que, para finalizar, né, não extrapolar tanto o tempo de vocês, né, um sábado para quem está assistindo outro dia, né, dispor desse tempo, para mim é muito significativo saber que vocês despenderam esse tempo para trabalhar com os meus alunos aqui e discutir uma temática que vocês são especialistas. Então, eu só queria que vocês comentassem como vocês enxergam o cinema como instrumento também para estudar história antiga ou história em geral. Muito obrigada. Por favor. Bom, assim, o que eu posso falar são sobre as minhas experiências pessoais, assim, eu ainda não estudei a fundo esse assunto, mas, assim, eu acho que, assim, vocês também, né, todos os historiadores, provavelmente sempre tem aquela pessoa que vai assistir um filme histórico e pergunta para você, né, ah, é preciso mesmo, né? E, assim, pelo menos todos os meus amigos já sabem a minha resposta, né? Isso é totalmente irrelevante, né? Se um filme que retrata um período mais antigo é fiel à história ou não, né? Aquilo não é um documentário, aquilo não tem a visão para te falar o que realmente aconteceu, né? Como se a gente soubesse o que de fato aconteceu. Se a gente tivesse uma máquina do tempo, né, para fazer isso. Então, assim, eu acho que o cinema ele é ótimo, assim, como meio de a gente mostrar, né, como a história, como a história que a gente faz, né, não é a história do colégio, como a história que a gente faz ajuda a entender mais o nosso presente do que às vezes o próprio passado, né? Porque aqui a gente discutiu várias questões que estão muito conectadas mais ao contexto que a gente está vivendo, mas também que, assim, não são elementos totalmente desassociados do passado, né? As pessoas que fizeram esses filmes, esses gibis, essas produções, elas tiraram aquelas ideias de algum lugar, né? E muitas vezes eu acho muito interessante que, essa, que essas fontes, né, dessas pessoas, elas muitas vezes, assim, refletem debates historiográficos muito interessantes também, né? Então não é uma coisa totalmente desassociada, né? Eu acho, então, assim, o cinema é perfeito, a gente entende muito mais a gente hoje quando a gente assiste o cinema, e é um ótimo exercício para conseguir, assim, diferenciar essas várias vertentes que a gente pode achar no ato de contar uma história, né? Que todo mundo tem influências, tem fontes diferentes, né? Então é interessante ver essa. É de fato um trabalho historiográfico, né? Você vê o que veio de onde e como ler essas coisas. Então, assim, para mim é basicamente isso, assim. Vamos lá. Vou seguir a mesma perspectiva do Gabriel pelo seguinte. Num primeiro momento, quando eu comecei a trabalhar com quadrinho para, né, dialogar com o ensino de história, eu não pensei em história antiga. Sobretudo porque na educação básica o que você menos ensina a nível temático é a antiguidade. Só que aí, até mesmo lendo um texto do Norberto Guarinello, seu orientador, quando a gente passa a verificar que, ao fim e ao cabo, história, e aí repito, é muito mais sobre a gente do que sobre o passado, é muito mais uma busca, uma justificativa no passado para coisas que fazemos no presente, como se isso estivesse seguindo, né, uma linha de causa e efeito ininterrupta e que me assegura até mesmo o direito / autoridade de falar que aquilo ali é bom, veja-se a questão de república, democracia e outras coisas mais. Não estou criticando não, tá? Só estou dando um exemplo.
quando você usa um quadrinho ou um filme, para mim, ele é muito mais uma ferramenta didática, tá? Eu me recordo até hoje, quando mais novo, na educação básica, que os professores passavam, tem que ler o capítulo do livro tal. E os livros que a gente tinha na década de 90 e 2000, acredito que vocês possam se recordar disso, eram livros que tinham uma quantidade muito maior de letras, né, de palavras, de texto, do que de imagens. Se vocês forem pegar hoje, e eu falo isso por experiência prática, tá, cotidiana, a apostila da Prefeitura do Rio, por exemplo, você tem muito mais imagens do que texto. Isso é um problema? Talvez seja um problema para a gente que foi acostumado a ler mais do que analisar imagens e outras coisas mais. O meu problema em relação à apostila da Prefeitura é outra, porque ela a todo momento se coloca na vanguarda, utilizando QR Code para você ampliar seu conhecimento no documentário e tal, mas a Prefeitura estabeleceu um decreto que não é permitido usar celular em sala de aula. Ou seja, a sua apostila pede que você o faça, mas a sua determinação legal o impede. Mas, enfim, né, eu estou escrevendo um texto sobre isso. O que acontece? Nenhum filme, ou nenhum quadrinho, ou nenhuma música, né, ou qualquer animação, vai ser suficiente para você estudar história antiga ou qualquer outra história. A não ser história do cinema, a história do gibi, a história da música, enfim. Mas pode ser uma ferramenta muito eficiente para atrair um público que, diferentemente da gente que está acostumado com uma leitura intensa, possa vir a se interessar por aquilo que a gente está fazendo. Nesse ponto, eu me recordo do Rainer, não sei se você conhece o Rainer, Gabriel. Rainer Guggenberger, Eu já vi ele, mas nunca conversamos. Ele é especialista em Platão, né, e foi meu supervisor de pós-doutorado. Então, assim, a questão é, o Rainer falava isso, de você chegar e considerar que nós vivemos isso nas nossas conversas, tá? A gente vive numa realidade que a gente não pode esperar que o sujeito vá gostar, por exemplo, de Platão, de Xenofonte, que a gente ficava 3 horas por semana discutindo o pensamento socrático, e era muito bom. Eu não posso esperar que meu estudante faça isso. Eu não posso esperar que essa juventude esteja interessada em fazer isso. Ela não está. Então, assim, a música ela pode ser uma ferramenta, repito, o desenho, o filme, o gibi, para você fazer com que certos conceitos, certas ideias sejam facilitadas ou elas sejam acessadas de uma maneira ou outra que não aquela que nós estamos habituados, que é a leitura. Então, assim, é uma ferramenta didática, a meu ver, fantástica. Tá? Mas assistir um filme, ou mesmo um documentário, ou assistir um desenho e achar que você é especialista em história antiga, eu tenho minhas dúvidas. Você pode até ser especialista na representação da antiguidade, naquilo ali, mas não, você ainda precisa de outras coisas, de muitas outras coisas para tal. Mas é uma alternativa, é algo possível. Sabe? Só antes disso, não sei se você já viu, Gabriel, o Record of Ragnarok. Não, esse não. Não? Tem... Agora eu não lembro qual foi a luta, que é o Leônidas contra o Apolo, tá? Não acredito! Tem. Eu dei até uma palestra sobre isso. Nossa, tem na Netflix isso? Não, ainda não animaram esse episódio, só no mangá. Mas é sensacional. O Leônidas falando que o prazer dele é ficar numa rede, comendo queijo, bebendo vinho e batendo em deuses arrogantes. Mano, é o Kratos, né? Esse aí. Basicamente, né? Mas foi muito legal. Espartano, né? Não, e o Leônidas com roupa... Isso foi muito legal, né? O Leônidas com roupa militar, tá? Ele tá com uma calça camuflada, uma roupa preta, tá? Todo justinho, um charuto na boca. Mas é claro. E indo lutar com o Apolo. Fenomenal. Eu gostaria muito de agradecer, estamos chegando ao final, né? Para mim foi um privilégio ter utilizado hoje como linha, né? Trabalhar, passar o filme, o 300, né? E ter essa aula maravilhosa com vocês, não foi um diálogo muito legal, aprendi muito. Espero que todo mundo que venha assistir, depois que a gente colocar ali no nosso canal do YouTube, possa também usufruir do que hoje eu tive com 2 grandes especialistas. Queria agradecer muito ao Luiz, porque eu não conhecia ele pessoalmente,
e me atendeu de forma super gentil e abriu as portas, falou que participaria. Então, muito obrigada, Luiz, por ter confiado que poderia dar certo. Desculpe todos os transtornos que aconteceram. Também gostaria de agradecer muito o Gabriel, que eu já conheço pessoalmente. É uma pessoa que eu admiro muito, que eu me inspiro. Eu lembro que uma vez a gente estava fazendo, eu convidei ele para um mini curso lá no LEC, ele foi lá, conversou com todo mundo, contou a trajetória dele, ele estava no mestrado, já tinha ganhado o prêmio lá do mestrado dele, eu fiquei muito feliz, e daí ele contou como foi a experiência dele. Eu falei assim, nossa, que bacana, eu queria tanto ter uma experiência assim. Daí no doutorado eu consegui, e eu lembrava muito do Gabriel. Olha, ele falou, conversou com os professores, deu, dá pra gente conversar também. Então, as trajetórias inspiram muito, a sua trajetória me inspira muito. Gabriel, muito obrigada mais uma vez por topar participar. Estou muito feliz aqui por vocês dois estarem trabalhando num projeto que eu gosto muito de trabalhar. Então é isso, meus agradecimentos. Se vocês quiserem falar alguma coisa, a palavra é toda de vocês. Mano, você é muito boazinha com a gente, Milena, de fato. Mas, assim, a única coisa que eu tô triste é que eu não pude estar aí em pessoa, assim. Mas se eu pudesse, eu teria assistido filme, comido pipoca, corrido com a internet, fazer tudo aí com vocês. Mas vai ter no futuro, né? Porque esse evento lá no LEC, acho que foi um dos melhores, assim, da minha carreira, assim, sabe? Quando você fala, não, valeu a pena investir, porque, assim, conheci pessoas extraordinárias e é sempre bom estar aqui com vocês. Bom, o Luiz já falei isso para ele um monte de vezes, é muito legal, assim, é muito bizarro, né? Porque a gente passa a vida, às vezes, discutindo uma coisa só com você mesmo, né? E você, do nada, conversa com uma pessoa que também tem interesse nas mesmas coisas, né? Isso para a galera que estuda Império Romano, né? Talvez não seja tão significativo assim, né, Milena? Mas para a gente é fenomenal, assim. Muito obrigado pelo convite, achei fenomenal que o Luiz está aqui. Inclusive, acho que vocês podiam ter conduzido isso aqui muito melhor só com ele. Mas é isso, assim, sempre que precisar, estamos aí, que essa é a parte mais legal do trabalho, né? Sempre é mais legal. Não, fala sério, vocês são figuras mesmo. Milena, eu agradeço o convite, tá? Não teria por que não aceitar, tá? Vou ser muito sincero. Para mim é sempre muito bom estar participando de atividades tal como essa, porque atualmente o meu diálogo tem sido muito mais com outras áreas do que especificamente com pessoas que trabalham com atividade. Não estou falando que sou um desgarrado, mas só porque minha vida tem sido muito essa questão de trabalho em si. Então, muitas das vezes, o que me faz ter contato com antiguidade de maneira geral, é a leitura de textos. Né? As pessoas ao meu redor, inclusive minha esposa, ela é professora de português e espanhol. Então, assim, qualquer coisa eu chego, caramba, olha, isso aqui é legal. Olha e falo assim, tá. Os meus alunos, né? Enfim, não se interessam e eu acabo que o quadrinho é o meu refúgio maior nessa tentativa de dialogar com as pessoas. Então, poder estar com o Gabriel também, para mim, é sempre uma oportunidade fantástica. Sinto muita falta dessa questão de estar no evento presencialmente, enfim. Mas acredito que também, caso seja de interesse, óbvio, né? Também não estou me jogando, não, calma, porque senão ficaria muito feio para mim, porque está sendo gravado. Mas, havendo uma oportunidade presencial, seria um prazer imenso estar com vocês, independentemente do local. Tá? E, assim, reitero, o Gabriel, para mim, é um queridão mesmo, é um cara que eu tenho uma estima absurda. Você agora eu conheci, é um prazer total poder estar aqui com vocês. Qualquer dúvida ou qualquer questão, sugestão, por favor, vocês têm meu e-mail, se quiser. Não vocês, né? Estou falando vocês pensando no aluno e tal, mas vocês têm meu WhatsApp também, pode mandar mensagem, pode me ligar. Se eu não puder atender, eu digo por que eu não posso, mas assim, fico muito satisfeito e agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Vou finalizar aqui, então, a gravação.